Muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. Bem-vindo a mais uma edição do Zoom Aurora. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio, agora 4 horas e 31 minutinhos. Começamos em ponto mais uma vez. Olha, ontem foi aniversário da fundação da Vila de São Salvador. Para muitas pessoas como eu, é o aniversário, de fato, da cidade de Campos. Então, parabéns aí a Campos por mais uma vez completar mais um ano de vida. E hoje nós recebemos aqui no Zoom Aurora ele que foi o nosso convidado surpresa aí, tão falado durante a semana. Ele que é o presidente, diretor da Rede Aurora, âncora do jornal A Voz de Campos, meu parceiro de bancada. Muitas pessoas dizem que parece ser meu pai também, né? A gente parece pai e filho. Olha, meu convidado de hoje não podia ser mais especial para encerrar este mês de maio. Germando Santos. Tudo bom, Germando? Bem-vindo. Boa tarde, Pietro. Boa tarde. É um prazer estar aqui fazendo parte, né, da sua bancada de hoje, do Zoom Aurora como convidado. Dessa vez você como âncora, né, e eu como convidado. E a gente acaba vendo a diferença que é ser âncora e ser convidado, né? Ficar aí no frio. Ficar no frio, do lado de cá, do lado da esquerda, né? Do lado da esquerda. Eu que tenho que ficar aí, né? Exatamente. Não. A gente... Na quinta-feira. Na quinta-feira. Mas quando a gente participa, a gente fica mais à vontade, a gente fica mais solto, né? Do que quando a gente está apresentando, tem aquela responsabilidade de tempo, né, de ver as palavras corretas, né, ou as menos improváveis para poder falar, que hoje não, hoje como convidado, como diz o outro lá, né, lá no interior, eu falo como eu querer. Eu fico com um pouco de medo, sabe? Você viu agora, esse negócio aí de mais um ano de vida da cidade de Campos, só pode ser sacanagem, né? Porque é coisa do prefeito, é mais um aniversário, né, da cidade. Ano de vida, quem tem é quem tem vida, ser humano. Tá certo. Vida. Parede duração. Não tem vida. A cidade, né, em si, são as pessoas. É porque, Germano, então, porque a cidade é construída de pessoas, né? Então... Não é construído de muros, de calçadas, de árvores. Até apesar de que árvores, né, tem vida, né? Tem vida. Por aí. Mas eu só tô descontraindo você um pouquinho, ô Pedro. Agora, eu quero saber qual o motivo da minha presença aqui hoje, que ninguém falou nada, me deixaram até na surpresa. Foi quase uma surpresa pra mim, né? Surpresa pra eu estar aqui também. Hoje. Tá certo. Bom, é porque é uma data muito especial, né? Dia 30 de maio, o último Zoom Aurora desse mês, o último Zoom Aurora, por enquanto, pelo menos, né? Não sei se a gente vai ter mais no futuro, com co-apresentadores. Então, para encerrar essa série aí, não só de entrevistas, mas de convidados aqui no nosso programa, debatendo e apresentando o Zoom comigo, não podia deixar de trazer o nosso diretor, meu parceiro de bancada, né? É um prazer, ô Pedro. Agora, qual vai ser o tema que a gente vai discutir? Qual vai ser o tema que a gente vai comentar? Apesar de que, né, se a gente for falar, né, sobre comunicação, sobre jornalismo, né, falar sobre a gente, falar sobre o trabalho, falar sobre o que vem acontecendo no nosso município, falar sobre a política, né, a conjuntura política da nossa cidade, do nosso estado maior, Rio de Janeiro, do nosso país, a gente fica aqui a noite toda. Eu acho que uma hora do Zoom... 2, 3 programas. Não, exatamente. Mas, seja qual for o assunto, né, que você colocar pra gente estar comentando, discutindo ou interagindo, vai ser de grande importância, com certeza, como todos os temas que você traz aqui no Zoom Aurora, os convidados de honra que você traz aqui. Semana passada foi o Antônio. Foi o Antônio Filho, semana passada. Foi. Olha só o ícone, né, do
da cidade de Campos, jornalista, Antônio Filho. Escritor, cerimonialista, ataca de fotógrafo também. Exatamente. Cara que foi pioneiro no jornalismo por internet aqui na nossa cidade. Começou em 2004. Nossa. Com o jornal multimídia. É um ícone. É um cara ícone. gigante, né? Muito... 2004. Março de 2004. Nossa, eu lembro que quando deu um boom, né, dos jornais online, foi lá na faixa de 2016, né? Não, 2016, 2006, 2008, então, né? Ele já em começou Campos, por antes, exemplo. Em Campos surgiu, eu lembro, na época, o portal Rural, que hoje não vejo mais com tanta evidência, mas teve muita força em 2008. E depois surgiu o CRIC Campos 24 horas, são os pioneiros aqui em Campos. A gente tem que dar a César o que é de César, né? Então, a gente com certeza tem muitas coisas para falar e abordar, principalmente no que se refere à comunicação em Campos. Sim, a gente já teve um programa aí de quase 2 horas, né? Com o Giovanni aqui junto da gente. A edição especial do jornal A Voz de Campos aconteceu aí na última quinta-feira do mês de abril. Está disponível no nosso canal do YouTube, o youtube.com/barra Voz de Campos. Então, o jornal Voz de Campos no YouTube, quase 2 horas, falando da história desses 8 anos aqui de Rede Aurora, de A Voz de Campos, uma parte da trajetória do Germando, que foi construída no começo com o Giovanni, né? Exatamente. E que continua sendo construída também com a participação dele, com vários jornalistas que passaram pelo programa e pelo jornal. E hoje a gente vai começar, mas falando sobre outro tema, tá bom? Sim, vamos ver? Olha, Gabriel, Josiel, boa tarde pra vocês. Depois quero que vocês falem aí comigo, porque não sei se esse assunto é muito a praia do nosso diretor. Mas eu não posso começar o programa de hoje, gente, sem falar, claro, de um assunto que eu adoro muito. SBT começou aí a sua nova programação, né? Estreou sua nova programação. Isso foi um dos destaques dessa semana. Pois é, a gente vai debater um pouquinho sobre os principais assuntos dessa semana aqui na edição de hoje. E na segunda-feira o SBT estreou aí o novo Bom Dia e Companhia com Patati e Patatá, mas eu vou deixar isso pra lá, a gente não assistiu. Você assistiu, Gabriel? Tá muito velho, né? Tá muito velho pra assistir Bom Dia e Companhia, né? Eu também não vi. A gente teve o Alô Você, também um novo programa do Luiz Bate. E pra falar sobre a volta do Bate após 15 anos aí pro SBT e sobre essa estreia, né? Sobre esse retorno, eu quero, claro, a opinião do meu amigo Josiel, que tava aqui e opinou junto comigo quando a gente falou da demissão do Bate lá da Record. Cadê Josiel, hein? Boa tarde, Josiel. Tudo certo? Você assistiu a estreia do Bate? O que você achou? Falei, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Germano. Boa tarde. Não assisti não, Pedro. Infelizmente não consegui assistir não, mas eu acho que o que marcou a saída do Bate da Record pro SBT foi a maneira que ele saiu, né? Eu lembro que quando ele saiu, ele se queixou muito da maneira que ele foi desligado da emissora, né? Ele disse que recebeu uma mensagem, não sei bem como que funcionou. Só recebeu uma mensagem e tchau. Exatamente. Não teve tempo de se despedir. E é algo, eu lembro que nessa semana eu tinha falado contigo sobre isso, né? Parece que é algo quase que padrão nas emissoras, né? Porque na SBT também já tivemos casos assim, não lembro agora se na Globo tivemos, mas os apresentadores, eles comentam sobre essa maneira de desligamento, né? O Marcos Mion, quando saiu da Record, falou a mesma coisa, da maneira que ele foi desligado, né? Que meio que sem consideração nenhuma, né? Mas eu fico feliz pelo Bate, né? Nesse novo ciclo aí da vida dele, a gente torce para que dê certo. A gente teve o Emerson Tchalian na mesma semana, né? Foi demitido do SBT e
que nessa semana passada, ou retrasada agora, foi implantada uma nova política na emissora da família Bravanel de que estaria proibido matérias de cunho sensacionalista e muito policiais. E aí demitiram outro grande repórter policial também, que é o Rafael Batalha, né? Também ele não foi avisado, só foi desligado e tchau e benção. E agora chega o Bate. A gente falou, né, do Bom Dia e Companhia. A gente tem uns dados que eu gosto muito de trazer. Bom Dia e Companhia derrubou a audiência do Primeiro Impacto, que na segunda-feira estava cobrindo ali uma manifestação quebra-pau em São Paulo, de cerca de 3 para 1,5 ponto contra 5, quase 6 da Record no horário que hoje em dia. E aí o que a Record fez? Adiantou o balanço geral de surpresa, avisou para as afiliadas na segunda-feira de manhã que o balanço geral passaria de 15, 10 para meio-dia para 11 horas em ponto. Nas afiliadas começaria 11h30, não lembro direito como que foi, mas São Paulo começou 11 horas e o Bate conseguiu reagir. Primeiros 5 minutos já tinha tirado de 1,5 ponto para quase 3. E aí conseguiu derrubar a audiência da Record de 6 para 4 e o SBT de 1,5 para quase 4. Então é sinal de que o Bate foi uma boa contratação para o SBT, né? Antes do José concluir ali, eu quero a sua opinião também, Germano, por favor. É só uma contribuição, né, da minha maneira de pensar nesse mundo, principalmente o mundo artístico, né, o mundo do jornalismo, o mundo televisivo, né? E em todas as esferas, o que a gente percebe com essa situação do Bate? Que o apresentador ou a pessoa que ela tem, né, um grande potencial, ela só serve para a emissora ou para o órgão ou para a instituição quando ela está servindo. Quando ela não serve mais, ela é desprezada, ela é desmerecida e assim, né, acontece em modo geral. A gente está falando nem de um apresentador que se sair amanhã do SBT, ele tem portas abertas em qualquer lugar, que o Bate é sensacional. Agora, a vida ganha. Assim. Exatamente. Agora, e o caso daquela bailarina, né, do programa do Faustão? Ah, sim, eu lembro. Que ela tinha anunciado pro Faustão que ela não iria mais continuar, mas ela ainda estava sob aviso, né? Ia cumprir até o final. Até o final. E no mesmo dia ou no outro dia, ela ali, né, fazendo seu trabalho normal, né, dançando, ela recebeu um anúncio do Faustão ao vivo, de que ela estava sendo despedida. Entendeu? Então, foi um choque muito grande para ela e ela não tinha, né, o potencial, né, de imagem igual o Bate, né, que consegue ter até portas abertas, até pela função dela, exatamente. Então, isso acontece de modo geral e eu acho que as emissoras, principalmente se tratando das emissoras, eles não querem saber se vai destruir o cara. Muitas das vezes até acredito que essa é a intenção. De propósito. É proposital. É para poder desmerecer o cara mesmo, já que você não vai trabalhar mais aqui, então sai fora, você não serve mais. Inclusive, na questão enfim. do Bate, havia discussão há muito tempo, já era certo que ele não renovaria. Mas ele ia cumprir até o final do contrato. E aí romperam bem próximo, né? Faltando uns 2, 3 meses para terminar o contrato dele com a Record. E aí falam muito sobre essa prática de demitir, muitas das vezes numa sexta-feira à noite, após ter apresentado o último programa da semana, ou numa quinta, enfim, mas após o programa da pessoa, para que ela não possa voltar ali no outro dia ao vivo e falar o que ela quiser. Exatamente. Era o que eu ia falar com o Josiel, né? Que a gente assiste muitos filmes que retrata essa situação, né? Para poder, Josiel, já evitar que o cara venha, né, até, sei lá, anunciar que ele tá indo para outra emissora para poder os telespectadores, né,
seguir ele, ir atrás dele, né? Ou, enfim, ou até ele lançar ali, né, uma maldição antes de sair. A gente já teve apresentador do Globo Esporte, acho que do Pernambuco, que se demitiu ao vivo. Não teve viralizou. um cara que disse que ia se matar ao vivo no último dia? Teve? Ih, teve muita história. Isso lá nos Estados Unidos, né? Ah, sim. Que ele iria, no dia que ele ia se despedir, ele ia se matar pra poder, né? E ninguém acreditou. Né? Então a audiência foi lá em cima, todo mundo queria assistir, queria saber se era verdade, se não era, se era blefe ou se era loucura mesmo, enfim. E o que aconteceu? Tem dessas coisas. O que aconteceu é que ele tentou se matar, mas não conseguiu se matar. Mas o Ibope, a audiência, o pico foi lá em cima. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, das redes sociais, esse monopólio da TV aberta acabou, gente. Acabou. Não existe isso mais. Hoje o cara sai daqui, ele anuncia nas suas próprias redes sociais, ele tem muito mais forças. E para concluir, hoje em dia os locutores que tinham eles tinham exclusividade, as emissoras tinham exclusividade. Sim. Né? Os apresentadores que eram exclusivos hoje já não são mais. Inclusive, eles hoje estão... Exatamente. Eles hoje estão se desligando desse monopólio, né? Para poder fazer o seu trabalho, né? Individual, pessoal, pela internet. Abre um canal de YouTube e dá muito mais sucesso, monetizam, cresce. O próprio Bate, ele já tinha, durante o contrato ali com a Record, o Bate News no Instagram, página dele, né? Tipo uma empresa dele, realmente. Monetizava bastante ali, até com empresas de cassino, de bet, então já ganhava bastante por fora. E aí ele anunciou, ele foi no Domingo Legal, logo após ser demitido, anunciou que ficaria ali por um tempo, se fosse para negociar, seria com as condições dele, que o SBT acatou. Então, só porque o SBT acatou condições muito específicas do Bate, que ele aceitou voltar, senão ele estaria fora da TV ainda. Então, isso daí acaba afrontando a emissora. Né? O cara que... uma emissora que a vida inteira sempre teve as suas exclusividades, né? Sempre teve ali, né, o seu monopólio sobre as notícias, as informações, né, aos profissionais, aos poucos tá percebendo não, é público e notório que já não há mais essa exclusividade, esse privilégio de um profissional, nem tampouco da matéria, né, ou da informação. A informação muitas das vezes sai primeiro nos celulares, no WhatsApp, nas redes sociais, do que na própria TV. Ao contrário, hoje inverteu. A TV tem buscado nas redes sociais, né, aquilo que viralizou para poder estar exibindo para o seu público. Praticamente o que pauta a TV é só rede social. É só rede social. Então, isso acaba soando como uma afronta para a emissora, e a emissora se sente impotente, ao ponto de perder o controle e até esculachar o profissional, desdenhar, ignorar, entendeu? Como a gente percebe que está sendo feito sutilmente aí, ou foi feito sutilmente com o Bate. Mas acabou esse monopólio da TV aberta, né? Das grandes emissoras. Hoje a Rede Aurora é considerada aí o patamar da Globo, da Record. Não, a Globo de Campos Goytacazes. Josiel tá balançando a cabeça lá, ó. Mas tá certo, tá certo. Mesmo. A gente ganhou o prêmio por votação popular de... Foi Web TV ou Web Rádio que a gente ganhou? Foi Web Rádio. Foi Web Rádio, né? Justo, Web Rádio. Que está tudo ligado, né? Tudo ligado. TV, rádio, jornal. Mas a gente fala nós ganhamos, né? Só para contextualizar o prêmio, votação popular, melhores do ano de Campos de 2024. Melhor rádio web foi a Rede Aurora. E é só o início. A gente fala assim, de uma forma descontraída, mas não é soberba, não é orgulho, prepotência, não. É um orgulho porque a gente se sente orgulhoso de fazer parte desse projeto, desse processo, que não é
Germando, é o grupo Rede Aurora de Comunicação que constrói isso a cada dia. E é um projeto não com data de validade, um projeto político, um projeto de 2 e 2, 4 anos. É um projeto de vida e que vai, né? Daqui a pouco não sou eu mais que estou à direção, vai vir você, vai vir o Giovanni, vai vir o Gabriel, Josiel, vocês que estão sabendo disso. Vocês que estão aí. É claro, quando eu comecei eu tinha a sua idade. Quando eu comecei na comunicação, eu tinha a sua idade. Eu comecei na Record, eu tinha 20 anos. 20 anos. Um pouquinho mais novo só, mas na mesma faixa, então 20 né? eu tava na administração. Foi com um pouquinho menos ainda. 19. Tá bom, tá melhor? Você começou na Record. Na Record, com 19 anos. Na parte de transmissão. Naquela época, né, a Record ainda tem, né? Uhum. Mas só que muito compacto. As rádios, né? Principalmente AM, ondas médias, ondas curtas, média e longa, né? Que a AM, ela era transmitida até em outros países, pô. Sim. Era ouvida em outros países, por conta da onda média. Curta, média e longa. Então, eu comecei a trabalhar no transmissor da Record, como operador de transmissor. E lá eu tomava conta, né, das transmissões, botava uma rádio no ar, tirava, dava manutenção. Então, começamos por lá. Legal. Não sabia, estamos descobrindo agora, né? Eu vim do rádio, eu vim da comunicação. Vamos falar mais disso daqui a pouquinho? Vamos lá? Vamos só encerrar o nosso debate. Gabriel, quero a sua opinião, Germando e Josiel também, sobre seleção brasileira. Pois é, na segunda-feira nós tivemos a primeira convocação do Ancelotti. É o primeiro técnico estrangeiro que vai, né, até então, assumir a nossa seleção durante uma Copa do Mundo. Ele fez sua primeira convocação sem o Neymar. Pasmem. Vou trazer aqui para vocês rapidamente os nomes. Nós temos Alisson, Bento e Hugo Neneca no gol. Ederson ficou de fora. Nós temos Alexandro, Danilo e Léo Ortiz e Wesley do Flamengo na defesa. Nós temos o Gerson no meio-campo também do Flamengo, Casimiro de volta, que já era certo de que o Ancelotti traria o Casimiro de volta para a seleção. E no ataque, eu cantei a bola em todos os grupos de futebol que eu tô no WhatsApp, ninguém acreditou em mim. 2 jogadores que o Ancelotti não convocou, gente: Rodrigo e Neymar. Nós temos Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Rodrigo de fora e Neymar principalmente de fora. Sua opinião rapidamente sobre Rodrigo e Neymar de fora e o que você espera do Ancelotti na seleção. Gabriel, 1 minutinho. Rapaz, eu gostei Boa convocação, né? Da escalação, porque tirou esses jogadores modinhas que estão ali só por causa de nome. Então vai dar um tremor. Porque agora, se você quiser a posição, você vai ter que jogar. Não é mais pro empresário. Nome. E ele veio pra mexer e vai ser algo diferente. Eu já tô gostando já do que ele tá fazendo, por mais que é um técnico que não conhece muitos jogadores brasileiros, só alguns no Real Madrid. Conhece os que jogam na Europa, jogaram, né? Até passaram na antiga passagem dele pelo Real Madrid, como o Casemiro, o Marcelo, enfim. Eu acho que é um técnico que vai se dar bem com os brasileiros. É um técnico que vai dar um levante do Brasil e vai ensinar o Brasil novamente a jogar a bola como foi em 2002. Vamos fazer um bolão aqui. Seu palpite pro jogo de 5 de junho contra o Equador. Só o placar. 4-0. Pro Brasil. Claro. E no dia 10 de junho contra o Paraguai? O Paraguai vai ser 3-1. 3-1 pro Brasil. Josiel, o que você achou do Neymar e do Rodrigo de fora e seu palpite contra o Equador e contra o Paraguai? Rapaz, então, é aquilo que eu falei contigo, né, com o Gabriel, vocês não botam nessas coisas, nem futebol eu acompanho direito. Germando acompanha? Somos dois. É muito a minha área. Mas esse Ancelotti, né? Ele não é brasileiro, né? Não, é italiano. Então, italiano. Um técnico de uma outra nacionalidade. Você tá naquilo dele dele ser um cavalo de Troia ainda. O pouco que eu acompanhei futebol
na minha adolescência, pô, o Brasil ou deve ser ainda, né? O país do futebol. O país do futebol não tem um técnico. Não tem. A gente tem quem? Fernando Então, Diniz? tipo assim, chegamos na... Acho que agora tem que colocar esse título país do futebol lá para o continente europeu. Não, mas eu acho que já tá. Eu acho que, na verdade, o título de país do futebol agora tá com a Argentina. Recém-campeã do mundo. Pode com ser o Messi. também. Porque eu acho um absurdo a gente não ter um técnico, entendeu? Sobre a retirada do Neymar, graças a Deus. Amém. Porque, cara, nós o cara concordamos. fica mais tempo lesionado do que jogando futebol. E eu nem acompanho futebol, eu sei disso. O cara fica mais tempo lesionado, ganhando lá parado, do que jogando. Então, É qual aquela carne que desfia muito fácil? É cupim? Cupim que você pega assim, ela desmancha. Eu vi um vídeo muito bom no Twitter, o cara desfiando um cupim, ele desmancha todo, falando que é o joelho do Neymar. Joga 10 minutos, acontece aquilo com ele. Isso, entendeu? Então, ele ter tirado o Neymar, mesmo eu não aprovando um técnico de uma outra nacionalidade, eu acho que ele tirando o Neymar já mostrou. E ele acabou também com a patotinha do gol, dos goleiros. Gabriel vai concordar comigo. Era sempre Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras. Pô, o Everton, bagre, desgraçado, puta de um dinossauro, pô. Não serve mais. Quem dirá pra seleção? Tá servindo nem no Palmeiras. Tomou 2 gols besta do Flamengo no domingo passado. E aí ele convoca o Bento, que tá no Al Nassr, é isso? Acho que o Bento tá lá na Arábia e o Hugo Neneca. Tava merecendo. Há muito tempo merecendo uma convocação. Olha, isso mostra que o Ancelotti tem personalidade. Já chegou com os 2 pés na porta, né, José? Já chegou tirando o Neymar, acabando com a patotinha do gol. Seu palpite, placar contra o Equador, por favor. Rapaz, nos 2 aí eu vou jogar Equador e Paraguai. Equador aí 1-0 pro Brasil e Paraguai 2-1. Vou ser bem pé no chão. 2-1 pra quem? quem? Vou jogar 4-0 não, porque... Brasil, né? 2-1 pro Brasil? Pro Brasil. Ah, tá, porque a gente não sabe, né? Edmar mesmo tava torcendo aqui aquele dia no Super Clássico pra Argentina vencer, pô. Ele é de qual nacionalidade, Gabriel? Ô, Pietro? A minha? O Ancelotti de qual país? É Itália. Eu entendi, né? Idade, desculpa. Então, tem que olhar aí quando o Brasil for jogar contra a Itália, porque um dos problemas que eu acho é esse, entendeu? O camarada, pô, é o país dele. Mas assim, ele é top 3 treinadores da história do futebol. É inegável, não é opinião minha. Eu acho que tem muito disso do psicológico também envolvido. Eu espero que a gente não jogue contra a Itália. Eu também. Germando, o que você acha da chegada do Ancelotti? Se você ainda acompanha a seleção, não sei. Rapaz, e seu palpite? Eu tô na mesma vibe de Josiel. Eu não acompanho nada de futebol. Mas, Josiel, uma coisa você tem que entender. Você vai ter que engolir. Você vai ter que engolir, entendeu? Então é desagalo? Você vai ter que engolir, não tem treinador, não tem profissional. Aliás, tá tudo escasso no Brasil, né? E eu sou a favor da renovação. Sou a favor, né, da renovação, e eu acredito que a mudança aí está bem correta. E se tratando, né, de um profissional, né, de outra nacionalidade, de outro país, isso aí é de praxe. A gente não tem jogadores brasileiros que vai para outros países jogar lá, disputar lá. O time do Flamengo, por exemplo, entra em campo às vezes com 8 jogadores estrangeiros como titulares. Exatamente. Então isso é de praxe hoje no futebol. O que a gente precisa entender que é só, né, um jogo, né? E que muitas das vezes não é mais confiável, tá, Josiel? Principalmente no Brasil. O jogo não é mais. O jogo futebol já foi confiável. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia tem lá, né, os acordos, tem lá, ó, se joga. Esse Neymar mesmo, eu acredito que ele vive se jogando, né? E vive se jogando, vive de propósito, caindo aí pra poder, né, dar uma desculpa lá que perdeu o jogo aí, mas é tudo. E o Neymar, tudo acordado já. Neymar, que o Santos é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, é o 19º, pior campanha da história no Brasileirão de pontos corridos, pior até do que o ano em que caiu, que foi o ano retrasado. Caiu pro CRB do Alagoas na Copa do Brasil, e o Neymar, ele ficava mais preocupado, ele estava mais preocupado
em ir para os jogos da Kings League, que é o famoso futebol de TikTok, né? Que graças a Deus já acabou o campeonato aqui do Brasil. É só ladeira abaixo, é isso, Gabriel? Só ladeira abaixo. Agora, pra eu concluir, Pedro, não é mais pela camisa, não é mais pelo chamado do futebol, é pelo dinheiro, né, pelos acordos. Hoje em dia, infelizmente, a corrupção está em todos os setores e principalmente no futebol. O futebol, resumindo, o futebol que era considerado futebol brasileiro, né, origem Brasil, tá corrompido, tá tudo corrompido. Não existe mais negócio de futebol, não. Existe acordos, existe, né, ali jogos de interesses. Acho que eu até vejo. O futebol virou uma forma de política suja. Política suja, com certeza. Seus Agora, palpites. eu acredito que vai aí, vamos botar aí 2-1, não passa disso não, pro Brasil. Todos dois. Qual jogo? Os dois? Todos os dois. 2-1, então, Brasil. os dois? É. Vamos lá, deixa eu fazer o meu. O que a gente vai trazer de volta? Vamos ver quem que acertou, hein? Contra o Equador, eu acho que o Equador é fora. O Paraguai é aqui em casa, em São Paulo. Equador, ele não tá dando muita moleza, não. Eu vou colocar 1-0 também contra o Equador, primeiro jogo. E contra o Paraguai é saco de pancada. Paraguai 3-1. A gente vai ter que tomar um golzinho. A gente vai tomar um gol. 1-0 e 3-1. Tá aí. Olha, pra gente fechar então o nosso debate, eu vou te colocar na fogueira hoje, hein, Germano? Você topou vir aqui apresentar comigo, debater, topou ser entrevistado e participar por consequência do Em Uma Palavra. Rapaz, é uma área que eu sou apaixonado e é pelo chamado. A comunicação, entendeu? Está a público, não é pelo dinheiro ou pelo o título, não é pelo título, é pela amor, paixão, é a pelo profissão, amor, né? A profissão. Então, nada. E pela polêmica também. E principalmente pela polêmica. Principalmente. Perfeito. Então, pra gente já ter um gostinho dessa polêmica, vou te fazer, só pra você essas duas perguntas. Manda ver. Nem o placar. Só vai me dizer aqui seu palpite, primeiro, pra eleição pra presidente no ano que vem. Eu sei que tá cedo, Nossa, mas a gente já tá entrando nesse assunto no Jornal Voz de Campos, então, quem vai ser o novo presidente do Brasil a partir do ano que vem? Quais são as opções? Olha, os nomes que nós temos aí no páreo... Quais são os nomes, Josiel? Some logo na hora que a gente precisa dele, né? Quais são os nomes? Porque Dê as cartas, Josiel. Josiel que tem que me dizer as opções Agora que nós... sim, Pedro. Agora sim. Josiel vem correndo. Sim, um assunto. Ele tinha fugido, se escondido, mas ouviu Veio política, correndo. voltou. Quais são as opções que nós teremos de fato, Josiel? Rapaz, a gente vai ter aí o Ronaldo Caiado, né? Governador de Goiás, que tá fazendo um trabalho muito bom lá em Goiás com relação à segurança pública. Ele já tá dando a enviesada dele. A pauta dele é segurança pública, né? Tem uma frase dele que viralizou, que é: ou o bandido muda de vida ou muda de estado. Porque Goiás, Muda de estado, pô. Ele quer tomar conta do país mudando de estado, cara. Ou muda Não, é de que no estado. dele... Só se for o estado de vida. Porque o Não, estado... o estado de Goiás, onde ele é governador. É porque ele é governador porque ele é agora. governador. Mas governador e ele de sendo presidente? Entendeu? Aí vai mudar de tem que estado de vida. país. Tem que mudar de país, Ou muda de vida ou muda de Aí vai país. mudar a Manda lá frase. pra El Salvador, lá pro Bukele. Isso. Não, pai, manda pra Venezuela. Tipo assim, o Ronaldo Caiado, ele já lançou a candidatura dele, e ele lançou a candidatura dele, adivinha em qual estado? Não foi em Goiás, onde ele é governador. Na Bahia, Na né? Bahia, no coração da esquerda, onde a esquerda é forte. Então, tipo assim, ele, pra mim, ele já começou afrontando e começou muito bem. Então, Entendeu? o Ronaldo Caiado, segundo nome seria quem? Quem é o meu sucessor de Lula? Então, não tem, né? Ele Não. tá tentando, ele colocou o Haddad pra cuidar da economia, pra Haddad fazer o nome dele. Mas não Haddad pega. tem feito tanta Tanta besteira, Sim. que se ele for lembrado, ele vai ser lembrado pelas besteiras que ele tá fazendo. Eu acho que na tentativa de ajudar o Haddad, ele afundou, acabou com a vida política do Haddad. Lula volta então à reeleição?
Eu acho que pra esquerda, sim, eu acho que ele volta, só que ele não tem. Ele vai ser o Biden aqui do Brasil. Eu também acho. Então vamos lá, os nomes: Ronaldo Caiado, Lula, Romeu Zema, Minas Gerais. Nós temos o quarto nome que até agora não desmentiu, Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. Ratinho Júnior também é veiculado como um nome. E aí, para eu finalizar a lista, a gente tem Eduardo Flávio ou Michele Bolsonaro. Seu palpite para o ano que vem? Então, o meu palpite é para a direita. Conservador. Perfeito. Mas quem? Tem que ter um nome. Não, se o nome for Michele, vai ser Michele. Se o nome for o Flávio, vai ser o Flávio. Meu palpite é direcionado para a direita. Não que eu seja, né, a favor, né, dos bolsonaros, mas não sou a favor dos atos, da forma com que Lula vem conduzindo o país. Não então, sou a favor. Você acha que vai ter... Por eu não ser a favor, né, da forma em que... das políticas públicas aplicadas pelo governo Lula, da forma em que ele faz as distribuições de renda, da forma que ele gasta o dinheiro, né, dos nossos impostos, da forma que ele faz os acordos, da forma em que o judiciário está agindo, né, até na sua própria proteção, eu, né, não tendo, né, a votar ou apoiar ninguém do lado da esquerda. Mas você acha que o povo vai reagir no ano que vem? Vai reagir. Acredito sim que vai reagir muito. Então, com esse desmembramento da direita, o nome que vai ser escolhido ano que vem vai ser alguém da família Bolsonaro. Não da família Bolsonaro, né? Tem que surgir um candidato forte da direita. Então, mas entre esses nomes que nós temos de direita, Rodrigo Manga, Caiado, Zema ou alguém da família Bolsonaro? Quem ganharia? Michele? Seria. Perfeito. Vamos lá, pode continuar. De verdade, se Michele vir, será eleita a primeira presidente, né, do país de fato, porque Dilma não foi. Presidenta. Presidenta. É só uma descontração. Vamos lá, então, palpite polêmico, hein, ô Josiel? Michele Bolsonaro, na opinião de Germando, e quero saber a sua opinião, então, para o governo do estado. E aí, continuando na lógica que nós aplicamos para presidente, com base também no que tem sido veiculado essa semana, de que Lula teria chamado Paes para ser o seu vice ano que vem, nós não teríamos Paes concorrendo ao governo do estado do Rio. Então nós teríamos... Isso já está confirmado? Suposições. Tudo aqui é suposição. Então nós teríamos Rodrigo Bacelar, que já é certo, ao governo do estado. O Elbert Rezende, prefeito de Macaé, também está sendo veiculado. E Garotinho, talvez Vladimir Garotinho, deixando claro aqui, talvez como um candidato não do grupo do Lula, mas apoiado pelo presidente Lula. Aí a gente tem uma lista um pouco menor, né? Mas entre esses três nomes, quem teria mais chance de vencer ao governo do estado no ano que vem? Olha, eu tenho certeza absoluta que o Rodrigo Bacelar, ele está mais estruturado. Eu sei que muitos, até dentro da própria casa aqui, vão discordar do meu ponto de vista. Isso aí é salutável. Mas Bacelar, as evidências que a gente tem, os fatos, né, mostram a força que Bacelar tem no estado do Rio de Janeiro. Ele não tem força como Vladimir, né, no município de Campos. Ele não tem força como esse que você citou de Macaé, lá em Macaé, né? A gente está falando de um deputado que ele tem, né, a força no estado todo, em todos os municípios. Ele tem todos os deputados do estado do Rio todinho a favor dele. Você nota que, por exemplo, Vladimir, quando ele foi eleito deputado, ele não foi eleito com a força que ele achou que teria. Foi bem... quase que Vladimir nem entra para deputado. Em Campos, ele teve, se não me engano, 30 e poucos mil votos, Josiel. Vladimir,
teve 30 e poucos mil votos, se eu não me engano, em Campos. Quase a mesma coisa do grupo de oposição, que foi o Marcão, do grupo de Rafael, que também teve aproximadamente mais ou menos essa votação em Campos. E Vladimir, ele tem uma popularidade muito boa em Campos, mas não saiu, né? Não foi pra fora. A força, por exemplo, o pai dele, né, o nome Garotinho, disputou no Rio de Janeiro. Pra vereador, né, ano passado. Não, sim, pra vereador. Mas cadê o legado, né? A popularidade que a família Garotinho é povão. É povão. E no estado todo. Portanto, Garotinho conseguiu eleger a esposa dele como governadora. Cadê esse legado todo? Entendeu? Pra quando o filho disputou pra deputado, não teve a votação que esperava. O pai teve quanto? Foi quase 1 milhão de votos, 800 mil votos, se eu não me engano. Na época. Foi algo sim, né? A filha também teve uma boa votação. Depois já não ganhou mais. Enfim, houve uma decadência aí e uma ascensão do grupo Bacelar, que surgiu aqui do nada, foi parar no estado e já tá dominando o estado. E já tá dominando Bacelar o estado vai todo. ser governador. Isso Bacelar, olha, eu tô afirmando aqui. Aí então a nossa pergunta é se ele vai ser reeleito, né? Estou afirmando aqui que Rodrigo Bacelar vai ser o próximo governador do estado. O próximo ele vai ser, mas vai ser reeleito também, então, né? Vai ser reeleito. Porque ele vai assumir. Ele vai assumir como governador interino. E vai disputar e ganhar a reeleição para governador do estado. Perfeito. Agora, com pais teoricamente fora da disputa, né? Considerando esse cenário também, pra mim, eu volto atrás do que eu falei na semana passada aqui no programa de Edmar, né? Falei na terça-feira passada que caso o Bacelar concorresse com Eduardo Paes, desculpa, mas não tem chance. Não teria chance. Eu concordando ou não. Mas com Paes fora da disputa, pra mim, o principal nome é Rodrigo Bacelar. Exatamente. Eu concordo com você. Vladimir, ele ganha com os pés nas costas, com certeza, com a força que ele tem em Campos, sim, com a popularidade que ele conseguiu levantar da família Garotinho. Ele não pode negar isso. Não é Vladimir, é Garotinho. Mas aqui, pra gente encerrar, ele vai disputar, seja pra deputado ou seja pra governador, usando o nome inteiro, ou vai ser só Vladimir? Garotinho, pô. Garotinho. Não vai tirar esse... Tem que usar, né? Esse legado do sobrenome da família. Ele ganharia com os pés nas costas para deputado federal, para deputado estadual, entendeu? Enfim... Agora, ele não quer esse cargo. Por quê? Ele tem a esposa dele, porque ele pode também fazer. Ele pode. Se ele colocar a esposa dele e colocar toda a força, porque Vladimir, ele é tão inteligente como o pai. Só que ele conduz o trabalho de maneira completamente diferente do pai. E a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas ele é populista, ele sabe fazer marketing. Vladimir, ele é o marketing em pessoa. Ele consegue, né, transmitir para a população um carisma, né, uma pessoa popular, uma pessoa, né, dada, uma pessoa boa, uma pessoa povão. Ele consegue transmitir muito bem isso para a população, só que ele não quer isso, ele quer algo maior. Ele quer atirar lá na presidência da República para cair como governador do estado. Tentar fazer o que o pai dele não conseguiu fazer em 2002, né? Rapaz, eu acredito que ele tem isso na mente dele. Papai não conseguiu, eu vou conseguir. Eu quero que meu filho seja assim, igual você, Vladimir. O que eu não consegui, o que papai não conseguiu, eu quero conseguir. Motivo de honra. É isso aí, Vladimir. Olha, Gabriel, você que tá nos assistindo também, prepara a vinhetinha. Bora pra vinhetinha, ô Gabriel? 10 segundinhos, a gente só vai fazer divisão de bloco e a gente volta com mais bate-papo aqui com o nosso diretor, presidente Germano Santos.
De volta com o Zoom Aurora, agora a nossa entrevista, continuação, né, que a gente já falou pra caramba aqui hoje, né, Germando? Mas a continuação do nosso bate-papo com presidente, cadê, ó? Presidente da Rede Aurora e âncora do jornal AVC. Olha, geralmente... A voz de Campos. Então, AVC. é porque a logo, né? Eu faço uma pergunta zero aqui para todo entrevistado. Hoje eu vou te fazer uma pergunta 0,5. É uma pergunta que vem antes do zero, menos 1. Por que você escolheu a logo, botar logo o AVC? Não podia adaptar a voz de Campos, não, Germando? Não, porque fica muito extenso, né? E logo tem que ser o mais sucinto, o mais curto possível. Como tem jornal, aí você vai colocar a voz de Fica Campos. muito longo, É muito longo. Então, jornal, AVC. Então, pô, pelo amor... Tem grupo AVC, tem não sei o que de futebol AVC. Tem a opção de AVC. Aí logo o jornal AVC de Campos vai pensar que é um derrame. Pelo amor de Deus. Mas chama atenção. A voz de Campos. Isso é bom. Chama atenção, isso é bom. É proposital. Olha, em um minutinho, a minha pergunta zero não posso deixar de fazer também pra você. Queria fazer essa pergunta pra você há muito tempo. Todo mundo que vem aqui odeia responder essa pergunta. Eu também odiaria responder a ela. Germando Santos, a minha pergunta zero. Quem é o Germando? Resuma aí pra mim, 1 minuto. Essa é a minha pergunta zero. Quem é o Germando? Rapaz, é muito simples, mas também muito complexo, muito difícil, porque eu vim de família simples, família pobre, a mais pobre, né, da onde nascemos, né, que é Praça João Pessoa, ali em São Francisco de Itabapoana, uma rocinha, né, da onde a gente veio quando éramos ainda criança. A gente foi criado sem pais, 8 filhos sem mãe, sem pai, né? Só a mãe doméstica cuidando, né, da gente. E aí a gente tinha um padastro, né? Quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, e a gente morava de caseiro numa roça, a qual ele foi assassinado, foi executado, e a minha mãe entrou em desespero, saiu daquela roça despejada em casa de familiares, e nós fomos cada um para um lar adotivo, praticamente adotivo. Naquela época a gente trabalhava como em casa de família. Eu, garoto, com 8 a 9, 10 anos, por aí aproximadamente, fui morar em casa de família, meus outros irmãos também, e a troco de comida, moradia e roupa lavada. A gente cuidava de quintal, cuidava da casa, a gente só não cozinhava, né? Fazia todo o resto, cuidava de toda a casa, pequena ainda. E isso aí hoje é considerado a escravidão, né? Exploração infantil. Né? Mas naquela época era orgulho pra gente, era saudável pra gente, fazia parte da nossa criação e também da nossa necessidade, sendo criado sem pai e com uma mãe que era empregada doméstica para cuidar de 8 filhos. Então, e assim depois eu fui pro mercado municipal, trabalhar na feira, trabalhei durante muito tempo, depois tive a minha primeira profissão como padeiro, e depois de padeiro eu construí minha primeira padaria, né, comecei a empreender, e depois, né, fui parar na Record com os meus 19 anos, eu sempre passava em frente à Record, e eu dizia, um dia eu vou trabalhar aqui, que é ali na antiga TV Norte, né, na 28 de março. Um dia eu vou trabalhar aqui, eu achava aquilo, meu Deus do céu, o sonho de qualquer profissional na área de comunicação que gosta tal. Um dia eu vou trabalhar aqui. E não é que eu fui parar. A gente até falou semana passada com o Antônio Filho, né? A mega estrutura desde 81. É muito do que se tem lá, quase tudo, né? Hoje foi aproveitado da época. Exato. Né? E lá funcionou 3 rádios, se eu não me engano: Jornal, Record, Jornal, Cultura e a TV Norte. A TV Norte era a TV, né? Aí funcionava a Rádio Cultura. Sim, a rádio. A rádio no complexo, Rádio Cultura, Rádio Jornal. E a Rádio Record? Não, a Rádio Record, ela era sempre aqui no centro, e depois foi pro antigo Cine Goitacá, né? Ela funcionou lá. Mas aqui tinha a Jornal, que hoje é absoluta, né? Aí a Cultura, e eram 4 rádios, gente. A outra...
1470, 1070 Record. E a FM, a Rede Aleluia. Ah, sim. A 89 FM era lá. 89 FM. Lembrei, pronto, a 89. E aí eu comecei a trabalhar lá como operador de transmissor, depois como operador de áudio, gravação, edição, e fui parar na administração da Record Rádio. E aí eu saí para abrir a minha primeira empresa, minha empresa de tecnologia. Amo tecnologia. Meu filho hoje, né, o Giovanni, ele herdou, né, essa área, né, de design, de criar, de tecnologia, né, e, enfim, ele fala em estúdio com realidade aumentada. É o futuro. É por isso que eu falo. Eu comecei, mas vocês vão dar continuidade. E aí, eu na época, resumidamente, eu tinha 2 empresas de tecnologia, uma de informática e outra de monitoramento, né? Na época estava expandindo, montei uma distribuidora de equipamento de segurança eletrônica, né? E eu abri mão de tudo. Abri mão das 2 empresas, larguei tudo para poder viver a vida de presidente de uma associação que ajudava voluntariamente. Deixei de ser empresário para ser voluntário, né, na vida social, de ajudar pessoas. E aí eu perdi tudo, né? Na época, sem nada. E aí veio, né, aquela ideia de montar uma associação para cuidar de pessoas. E nessa associação tinha lá o corpo de executivos, e um dos executivos me deu uma ideia, levantou e saiu. Germano, o que você precisa é abrir uma rádio. Como abrir uma rádio? Se você precisa de ter recurso financeiro, você precisa de ter um bom político para te ajudar a chegar numa concessão, você precisa ter uma estrutura, né? Uma estrutura de modo em geral. E aí eu coloquei aquilo, peguei aquela dica dele, aquela seta, que foi uma seta boa, e abracei, né? E eu comecei com uma web rádio. Na época, né, a web rádio estava começando ainda. E eu falei assim, eu vou começar de alguma forma. E comecei a abrir uma web rádio. Depois eu dei entrada numa licença para conseguir, né, uma concessão para a Rádio FM. Foi negada e, enfim, a história é bem longa. Fui preso pela Polícia Federal por ter aberto uma rádio sem a concessão, sem a licença. E trabalhamos... Mas também num período que tinha muita política envolvida, né? Muita coisa. Fica uma coisa meio ambígua, né? Eu dei um pulo aqui lá pro finalmente, né? Porque o tempo é curto. Mas a gente acreditou no inacreditável, né? A gente conseguiu o improvável, né? E quase que impossível. Por quê? Porque nada é impossível, nada, e principalmente para Deus. Então a gente deixou o medo de lado, porque dá medo, dá um pavor quando você vai falar do projeto para as pessoas naquela época, e as pessoas ficavam te criticando, me criticando, dizendo que não ia dar certo, que iria dar errado e não ia para frente. Ninguém apostava, ninguém acreditava, ninguém apoiava, ninguém incentivava, e você só tinha a sua fé. E foi com essa fé que eu comecei, né, a Rede Aurora de Comunicação. Era só rádio, depois veio as plataformas, depois veio, né, a ideia da TV, e em parceria com as redes de transmissões por streaming. Hoje, né, a gente está com um site próprio, YouTube, Facebook, Instagram também, que cada apresentador faz seu programa no Instagram, como você está vendo o meu programa no meu perfil, né? E a Soul TV, que está em mais de 190 países. Enfim, a gente está em muitas plataformas. New Play ou Star Play, eu não lembro. New Play. E essas plataformas, muitas operadoras. Essa ascensão da Rede Aurora foi muito rápido, ao ponto da estrutura não comportar. E quem é o Germando? O Germando continua sendo aquele mesmo sonhador, né? E que luta pelo que acredita, e que enquanto Deus não faz, ele não para. E quando Deus faz, ele dá continuidade
em outras vertentes, em outros setores, para poder continuar fazendo aquilo que acredita, lutando pelo que acredita e o principal de tudo, sempre procurando ajudar outras pessoas. É o mais importante, nossa Qual profissão. foi a finalidade desse projeto Rede Aurora de Comunicação desde o início, desde o primeiro dia, junto com meu filho Giovanni, né, que pode assistir e não vai deixar eu me equivocar, porque mentir não, equivocar. Sempre foi abrir espaço para todas as pessoas que têm um projeto de vida, um projeto que ela acredita e que não tem abertura em outras emissoras, porque você sabe que as emissoras são muito seletivas. Elas querem o cara que tem uma posição social. As emissoras querem os doutores para escrever lá nos blogs, para escrever lá nas colunas, os artistas, os famosos. Que traga retorno de marketing, né? Financeiro. Exatamente. E hoje, né? Os blogueiros, os influentes, eles querem esses, entendeu? Então, diante dessa dificuldade e conhecer como é o trabalho das grandes emissoras, porque, como eu disse, trabalhei no Grupo Record, sei como funciona, sei como é, e eu queria fazer algo diferente e fizemos algo diferente. Algo que desse oportunidade a todo mundo que, primeiro, acredita no projeto e depois que acredita nela, independente de condições financeiras ou de apadrinhados políticos ou, enfim, afins. E para concluir, né, eu sabia o quanto eu iria apanhar. Mas, como diz lá o Rock Balboa, né? O que conta não é o quanto você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. E essa foi, né, a minha trajetória e continua sendo a minha trajetória. Porque apanhar mais do que Germano Santos na Rede Aurora com o seu grupo, não existe outra emissora em Campos. Por quê? É impossível. É quase que impossível. É quase impossível. Porque nada é impossível, né? É quase que impossível. Por quê? Porque tentaram nos parar, tentaram tirar pessoas aqui de dentro. Um grupo vem, eu não vou pra lá porque lá... E você acompanha isso já hoje. Eu sei. Você começou hoje e você acompanha. Fulano tá lá? Então nem chega perto de mim. Não, o famoso que eu já escutei. Eu não piso na Rede Aurora. Não piso na Rede Aurora. Não precisa nem dizer quem é essas aspas. Exato. Aí, e né? tem muitos dessa natureza por aí. Por quê? Porque a Rede Aurora não faz acepção de pessoas e não tem amizade com um, amizade com outro. Nossa amizade é com todos que são do bem. Os que são do mal, a gente procura se distanciar e continuar fazendo o trabalho conforme a gente acredita. Olha, Germano falou do começo, né, do A Voz de Campos. A gente tem um vídeo, é o vídeo 1, literalmente, é o primeiro vídeo do A Voz de Campos. Vamos ver um pouquinho? Tela dividida, por favor, Gabriel. Pode deixar o nosso microfone. Aí, pode deixar. Música muito linda, linda demais. Rapaz, eu tinha cabelo ainda. Você é verdade. Tava pretinho. Fiquem todos ligados que logo após o intervalo vem aí Giovanni, né? Aí do lado de cá tinha os convidados lá. Tudo apertadinho, pequenininho ali, no início. Vamos ver. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. Hoje é sábado, 15 de março de 15 de março não, Giovanni. É dia 15 de abril. Aí, deu aquela confusão na gente, né? É o programa na hora de decidir quando que é o aniversário. É março ou é abril? Mas de é abril. Segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas. Na estreia de hoje, sábado, em caráter especial, estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Aurora. A equipe dele tem muita novidade hoje, muita música bonita, selecionada por nossa... Olha o mascote ali, ó. O operador, o operador ali. Mais novo operador, o DJ. Que iníciozinho dolorido, rapaz. Bom dia, Giovanni. Parece que foi ontem, porque as lutas não nos deixou parar
parar e pensar, né, no que era possível ou não. Tudo era possível pra gente, a gente acreditou e hoje a gente, né, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus, a Rede Aurora é referência, é respeito, é consideração e é conhecida e respeitada na nossa região toda, né? Exatamente. E sobre o A Voz de Campos, a gente viu o começo. Vamos ver agora, Gabriel, link 1, por favor, o nosso portal, que foi lançado justamente na nossa comemoração do aniversário do A Voz de Campos e da Rede Aurora também, né? A gente lançou no dia 25, que foi de abril? Acho que foi dia 25, né? O dia, a memória nossa é horrível, né? Mas no dia da... Pode colocar em tela cheia, Gabriel? No dia da nossa edição especial, nós lançamos o portal avozdecampos.com.br, que não é o final, obviamente, mas é o presente. O presente é o nosso futuro também, né? Fala um pouquinho sobre a ideia do portal do A Voz de Campos. Na verdade, tudo que está acontecendo, ainda está acontecendo e vai acontecer, Pietro, é bom sempre frisar. Foi um desenho feito no início. E a rede tem acontecido. Tudo vem acontecendo aí, conforme foi desenhado desde o início. Só que devido às circunstâncias, né, por a gente não ter, né, condições financeiras, né, para fazer tudo de vez, tudo, né, num tempo menor, mais curto, a gente foi desenhando, foi projetando e a gente foi fazendo isso aos poucos. O portal A Voz de Campos já existe desde o início. Mas por que não foi pro ar? Porque não teve o momento, não foi o momento foi agora. Então, a gente desenhou por quê? Aí, só para concluir, eu creio muito na palavra de Deus. E Deus diz assim, olha, tudo que projetares no teu coração, isso te irá bem. E ele fala também, ele conclui dizendo que tudo que nós colocamos o coração para fazer, não tem como dar errado. Só dá errado se você desistir daquilo. Mas quando você coloca o coração em tudo que você faz, aí é impossível dar errado. Aí isso sim é impossível. E olha, pode voltar para a tela cheia, por favor, Gabriel? A gente está vendo aí agora um pouco do portal A Voz de Campos, que é a parte que para mim é a mais bonita, né? Você acha? Não, as capas aí todo é bonito porque é você que cuida. Mas essa daí é especial, olha aí, ó. Todos os vídeos do canal do YouTube do Jornal A Voz de Campos vão também pro nosso portal, né? E tem o nosso banner, tem o nosso patrocínio, o nosso apoio. É o centro de informação do Jornal A Voz de Campos. Esse é o nosso presente, um pouco também do nosso futuro, né, Gerson? Exatamente. Olha, e tudo foi, de fato, eu tô frisando isso aqui, né? Porque isso vai ficar, né? Isso não vai acabar. As redes sociais, o mundo digital veio para dominar mesmo o mundo, né? Tendência. Então eu tô frisando porque amanhã isso vai passar de geração para geração. Tudo foi projetado, a gente sonhou, a gente desenhou, a gente executou e a gente agora está desenvolvendo. Só que aquela ideia de abrir um espaço, né, para todas as pessoas, independente que ela seja lá da periferia ou que seja do palácio, se ela tem um projeto e ela acredita naquele projeto, ela tem o espaço, ela tem a Rede Aurora de Comunicação, que inclusive vai vir a segunda fase da Rede Aurora de Comunicação, pra segunda fase. Que é o novo complexo da Rede Aurora, vai acontecer. É claro que tem pessoas que infelizmente torcem para o contrário, né, que são considerados nossos oponentes, e isso é saudável, mas quem viver verá a glória de Deus neste lugar, na Rede Aurora de Comunicação. Amém. Olha, Germando,
obrigado pela entrevista, mas você não vai fugir do nosso Em Uma Palavra. Gabriel, pode colocar aqui no telão o nosso Em Uma Palavra e mudar o nosso clima para aquela trilha de tensão, porque será que o nosso presidente, essa pessoa tão querida aqui, que nem gosta de polêmica, né? Será que o Germando vai ter coragem de definir cada um desses 10 nomes que eu trouxe aqui? Que isso? Em só uma palavra? Eu vou te falando, sem muita explicação, você só vai respondendo no ping-pong. Aí você força muito o meu processador. Tá show? Vamos lá então. Germando, bem-vindo ao Em Uma Palavra. Primeiro nome que eu quero que você me defina, lembrando que são coisas, são pessoas. Então a gente começa com uma coisa. Em uma palavra, como você define a atual situação de Campos? Ou uma expressão. Nossa, mãe. Atual situação de Campos. Da cidade. Da cidade de Campos? Não vale pensar muito. Não vale pensar muito? Não vale. É a única regra que não pode pensar muito. Já tá perdendo. Retrocesso. Perfeito. Segunda palavra, né? Segunda definição: Bolsonaro e Lula. Você entenda como quiser. Só não pode pensar muito. Rapaz, Bolsonaro e Lula, problemas. Terceiro, o grupo Bacelar. Avanço. Quarto, a atual Câmara de Campos. Novela. Em quinto, Vladimir. Um sucessor. Sexto lugar, Rafael Diniz. Um marco. Tá bom, né? Um marco na história. Não diz se é negativo ou positivo. Em sétimo lugar, vamos lá, mídia campista. Mídia campista. Na atual situação. Na atual situação? É. Banalizado. Banalizado? Perfeito. Edmar Pitac. Um ícone. A Rede Aurora. Um avanço. Em último, Germando Santos. Germando Santos. É assim que você se define? Germando, né? Servo. Ah, ok. Então a definição servo. Perfeito. Olha, Gabriel, pra gente encerrar, deixa só agradecer aqui a você que tá nos assistindo. Pode trocar, por favor? Agradecer você que nos assistiu até aqui, obviamente. Aguentou ficar aí o programa inteiro com a gente nessa semana. A gente debateu muita coisa aqui, não é, Germando? E ontem, se você assistiu o Jornal Voz de Campo, você sabe que além de aniversário da nossa cidade, mais um deles, também foi o meu aniversário. Eu queria agradecer aqui, de forma mais pessoal, até fechar o computador, obviamente, a você, Germando, porque tô aqui há pouco tempo, mas já tô aprendendo bastante, né? Com você, com o Josiel, com toda a equipe aqui da Rede Aurora, como profissional, né? Não vou falar da questão pessoal aqui. E eu queria trazer para vocês um vídeo curto, menos de um minutinho, vídeo 2. Pode colocar ele sozinho, se for complicado aí, Gabriel. Não posso deixar de agradecer aqui a quem começou, a quem me deu o empurrão inicial pro meu início profissional. Falei aqui no programa do Papauá, que eu falei. Ah, não, foi no programa com o Antônio Filho, na semana passada. Falei do meu início, né? Comecei no Twitter, muito novo, menos de 13 anos, fui pro Instagram, escrevia minha opinião, falava de TV. E esse cara aí, um gigante do jornalismo brasileiro, foi uma das pessoas que mais apoiou o Pietro, de 13 anos, na época. Tem um vídeo aí, ô Gabriel? Vamos lá? Só rodar o vídeo. Quero agradecer, obviamente, a Luiz Ernesto Lacombe.
Pode deixar o microfone ligado. Pode rodar o vídeo, Gabriel. Então é isso. Pietro. Olha, essa live aí, ó, todos os dias, né? Ela é de então 2 de junho de 2020. Tudo bom? Eu tinha acabado de fazer 14 anos. Rapidamente, falei da Andréia. Administrava a minha página lá do Instagram. Também. Eu não o conheço pessoalmente, e ele desde sempre deixa mensagens no meu Instagram, me faz alguns alertas, me ajuda muito. Infelizmente eu não tenho algum outro registro que eu possa mostrar, né? Conhecido ainda pessoalmente, ele é o único recado em vídeo do Lacombe que eu tenho é esse, né? Fora as nossas conversas, mas é muito louco, né? Um cara que já tinha quase 40 anos de carreira na época, bombando num programa Respondeu um garoto dele com a Silvia Popovic, que ele apresentava lá, e assim, a gente se tratava como amigo, realmente. O cara com 40 anos de experiência e um garoto de 13, ele tinha acabado de fazer 14 anos, então não posso deixar de agradecer aqui, né, falando desse meu começo profissional, a Luiz Ernesto Lacombe, que foi a pessoa que mais me incentivou nesse sentido para eu estar aqui hoje. E aí eu espero, Parabéns, óbvio, para que ele venha aqui no Zoom Aurora um dia. Tá lá nos Estados Unidos, mas vem participar do Zoom Aurora, tá, Lacombe? Olha, e quem vai estar aqui semana que vem é Diego Esteves, né? Diego Esteves Rezende. Eu conheço pelo sobrenome do pai dele, Diego Rezende. Ele é filho de um dos maiores jornalistas do nosso país, Marcelo Rezende. Cara que fez a sua vida na Argentina, o Diego. Apresenta o Tierra de Nadie e o Ciudad Alerta lá na Argentina. E vai estar aqui na semana que vem. Gravei nessa quarta entrevista com ele. Te espero e agradeço a Autoescola JR Pro, Resolve Autosoluções, ao Joélio da Autoescola, a Insano e a FDA Esportes. Até semana que vem. Tchau, tchau.